Acho que a gente está tendo um probleminha aqui. Eu não sei se eu estou na plataforma chave da questão ou se eu não estou, se eu estou no meu particular mesmo. Se alguém puder me dar um feedback, eu agradeço. Eu estou no meu ou na plataforma da chave da questão? Se alguém puder me dar um feedback, eu agradeço. Obrigado, Verônica. Então vou chamar o Tiago Tarnan aqui de novo. Ok. Oi de novo. Ei, Thiago, olha, parece que a Verônica falou que a gente já está na chave da questão, né? A Isso, chave da questão. estamos, sim. Uf, olha, isso dá um suador, viu? Eu ainda sou meio primário aqui, né, Thiago? E a gente sempre pede desculpa antes de começar, porque nós não somos técnicos não somos ases de tecnologia, né? Isso, isso. Mas, Thiago, eu acho que o público está o mesmo número de pessoas aí, as pessoas estão entrando agora no chave da questão, tá? Eu peço desculpas mais uma vez aí pela falha. Tiago, nós estávamos falando então sobre a pergunta da Lidiane, né? Uhum. Lidiane. Lidiane, né? Aí você estava explicando a questão da ansiedade, qual a diferença da ansiedade dita comum como patológico. Eu acredito que isso ficou bem esclarecido, Uhum. né? E a gente parte para a segunda pergunta da semana passada da Mônica. Ela só pergunta se uma pessoa ansiosa, se ela tem mais os pensamentos acelerados. Sim. O ansioso é tipo ter o pensamento mais acelerado, o que a gente chama de taquipsiquismo, né? Sempre, né, Thiago? Sim, e isso é extremamente comum no ansioso, né? O que gera muito é a insônia, né, do ansioso, porque vai deitar para dormir, é ele com ele mesmo, é ele com seus pensamentos. E se o pensamento estiver muito acelerado, basta uma fagulhazinha para incendiar e mandar o sono embora, né, cara? Então, é muito comum o pensamento acelerado do ansioso. É muito comum. Às vezes a gente pergunta assim, Tiago, às vezes por mais simples que seja a pergunta, mas é dúvida de muitas pessoas, né? Então é Claro, com bom estar sempre certeza. esclarecendo, assim, porque Sim. Nenhuma é, dúvida é simples, né? Se tem dúvida é é, porque necessita ser a esclarecido. pessoa, Sim. é. A Xuxeria, eu acho que o nome da pessoa é essa, ela fala que se uma pessoa pode nascer com depressão e continuar tendo por muito tempo a depressão, tá? E ela faz uma outra pergunta também. Ela primeiro pergunta se uma pessoa pode nascer com depressão e continuar tendo a depressão por muito tempo. E ela faz uma outra pergunta, se a ansiedade é a mesma coisa que nervosismo. Então, a pessoa, né, não nasce depressiva, né? Obviamente, existe a questão genética, que influencia muito na indução de quadros depressivos. Se eu tenho pai ou mãe com quadro depressivo, a minha chance de ter é muito maior de quem não tem pai e mãe depressivo. Obviamente, Carlos, né, a gente sabe que a genética não é o único fator mandatório para desenvolver o quadro depressivo. Existem fatores genéticos, né, ambientais, sociais, é, até alimentar, que influenciam muito no início do quadro depressivo. Diferente de quadro ansioso, a depressão tem tratamento efetivo também e tem cura. A gente consegue resolver o quadro depressivo. Só que lá na frente a pessoa pode desenvolver de novo um quadro depressivo e se tornar um depressivo recorrente. Se vai desenvolver ou não um outro quadro depressivo depende novamente de todos esses fatores que a gente já citou. Mas né, é necessário tratamento para o uso de medicação para a gente conseguir resolver, dar alta e deixar a pessoa bem. É necessário, como a ansiedade também, a terapia, a psicoeducação para poder ter mais formação de resiliência, enfim, todo esse quadro que a gente sabe, né, que é totalmente necessário para estabilização de um quadro depressivo, né? É a mesma coisa, Nervosismo, Tiago. nervosismo e ansiedade são coisas diferentes. Obviamente, o ansioso ele pode ter características de nervosismo, irritabilidade, por conta da impulsividade, né? Mas nervosismo é uma coisa, ansiedade é outra, né? Uhum. A mesma coisa, Tiago, na pergunta anterior,
Sobre a ansiedade, né? Ninguém nasce ansioso, nos Sim, tornamos é ansiosos, isso aí. né? Existem Sim, vários fatores que levam a pessoa a ficar assim. Tiago, a gente vai falar um pouco agora sobre a insônia. O problema de insônia tem afetado muita gente, né? E a gente sabe assim que a ansiedade e depressão podem causar insônia. Segundo a estatística, a própria Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para ter um sono de qualidade, né? Então, ou seja, mais de um quarto da população brasileira tem esse problema, né? Então, hoje, eu poderia dizer que uma grande parte da população, para conseguir dormir 8 horas, é considerado um luxo. Uma parte da população que consegue dormir 8 horas é considerado um luxo, né? Então, eu faria duas perguntas sobre isso, Thiago. Como funciona o ciclo do sono e se a insônia atinge crianças e adolescentes, né? Eu acho que é importante, Tiago, assim, explicar como é que funciona esse ciclo do sono para que as pessoas possam saber exatamente, conseguir identificar algumas sim. situações. Então, Carlos, aqui no Brasil, estatisticamente, de cada 3 pessoas, uma vai ter insônia. Então, essa estatística é cruel. Entre eu e você e Vinícius, nós três, né, um vai ter insônia. E Vinícius, para quem não sabe, é esposo do Carlos. Bem provável que nós três tenhamos, né? Enfim. Mas enfim, a incidência de insônia é impactante, cruel e afeta todo mundo. De diferentes formas, né? Existe. Se falava muito antigamente, Carlos, que a gente tem que dormir 8 horas por noite. Isso não, né, caiu por terra, não existe mais. O sono tem que ser reparador. Você tem que descansar durante o sono e acordar bem para aguentar, né, a labuta diária de cada um. Então, a necessidade de sono é muito individual, para esse sono ser reparador. Obviamente, dentro de um bom senso, né? Dormir 2 horas por noite e dizer que está descansado, isso não existe, né? Tem que ter um bom senso e um limite mínimo de horas para o sono ser reparador. Pensando em ciclo de sono, o nosso sono é dividido em 4 fases. O sono leve, de fase 1, sono leve de fase 2, sono profundo de fase 3 e o sono REM. Então, o nosso sono é dividido nessas 4 fases. O sono REM é o sono mais importante, que é onde gera o efetivo descansamento, a renovação cerebral e a produção dos hormônios necessários para o nosso descanso. Essas 4 fases do sono, que é o sono leve, o sono leve de fase 1, sono leve de fase 2, sono profundo e o sono REM, essas 4 fases acontecem em torno de 5 a 6 vezes numa noite. O sono REM, que é o principal, gira em torno de 10 minutos no primeiro ciclo, e a cada ciclo ele aumenta a quantidade de tempo, podendo chegar até 30 minutos no penúltimo e último ciclo. E durante uma noite normal de sono, a gente tem esse ciclo se repetindo em torno de 5 a 6 vezes. Por isso que se fala em torno de 8 horas de sono, porque esse ciclo se repetindo de 5 a 6 vezes gira em torno de 8 horas de sono. Obviamente, tem pessoas que esse ciclo gira em torno de 6 horas, e que gera um sono extremamente reparador, e não precisa ser 8. E tem pessoas que esse ciclo demanda aí 9, 10 horas para ser reparador e conseguir ter um dia produtivo. Então, obviamente, é muito individual isso. Os sonos como o próprio nome diz, sono leve de fase 1, sono leve de fase 2, normalmente é o sono inicial. E que dificulta muito a quem tem problema de insônia inicial, a dificuldade de atingir um sono profundo, onde gere descanso, onde gere um sono reparador. Então tem muita gente, Carlos, isso é uma prática extremamente comum no nosso consultório, no meu e com certeza no seu, de pacientes Uhum, relatando que dormem a noite toda, mas acorda cansado. uhum. Justamente porque não atinge o sono mais profundo. O sono fica muito superficial e não consegue atingir um sono profundo. As causas mais comuns, como você já citou, o quadro de ansiedade e depressão.
Então, o sono é extremamente fundamental para o nosso funcionamento, para o nosso bem-estar. Um sono irregular, um insônia ou um sono não reparador, gera uma disfuncionabilidade no dia seguinte muito importante e que, se não tratado, cada dia isso vai se tornando muito mais impactante e gerando ou potencializando um quadro de ansiedade, depressão e até situações mais graves, né? Então, o sono é extremamente fundamental. A gente não vive sem o sono, a gente pode viver dias sem água, sem alimento, mas sem sono a gente não sobrevive e a gente morre. Então, o sono é extremamente fundamental, né? E, Tiago, e atinge também crianças e Sim, adolescentes, né? sim, pode atingir qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Obviamente, Uhum. criança e adolescente, a incidência é muito menor do que adulto, por uma série de situações, questões hormonais, preocupações laborais, enfim. Criança não tem muito boleto para pagar, então não tem muita preocupação, né? É verdade. Mas existe insônias em criança e adolescência, existem patologias próprias da infância e adolescência, principalmente infância, terror noturno, por exemplo, que gera muito quadro de insônia. Aqui em casa a gente tem o exemplo do meu filho mais novo, de 3 anos, com dificuldade imensa para dormir, necessitando de medicação, de suplemento, que é a melatonina, para poder ter uma qualidade legal de sono e fazer com que todos em casa tenham qualidade legal de sono também. Porque se um filho não dorme, os pais acabam dormindo mal e gera muito impacto no dia posterior. Então, o sono é fundamental para todos nós. Cada idade tem uma necessidade de sono específica, de quantidade, para poder ter uma função cognitiva legal, enfim. Então, infância, Legal. adolescência, adulto, idoso, a insônia pode atingir qualquer faixa etária, em qualquer época e impactando muito negativamente, né? Tiago, e quais seriam os sintomas de uma pessoa que sofre de insônia? Numa forma geral, assim. Então, os mais comuns, Carlos, de quem sofre de insônia, que não tem um sono muito reparador, é irritabilidade, né? Irritabilidade, nervosismo, aquele sujeito que é pavio bem curtinho, né? Que explode por qualquer situação, é, alterações metabólicas, muito ganho de peso, problemas de pressão alta. Muita gente acha que ficar sem dormir causa só questões psiquiátricas, não ter um sono legal gera ganho de peso, gera problema de pressão, diabetes, alterações metabólicas importantes. Mas as causas mais comuns uma insônia, né, seja inicial ou terminal, é alteração de humor, né, irritabilidade, nervosismo, improdutividade, seja no trabalho, né, discussões por coisas simples, né, reações desproporcionais a situações simples, né. Tiago, pode ser tratada a insônia sem medicação? Existe essa Sim, existe possibilidade? essa possibilidade. Assim, é muito raro, Carlos, existe, claro, mas é muito raro a insônia ser primária, ou seja, existir só insônia. Normalmente, né, na grande maioria dos casos, a insônia é sempre secundária a alguma situação. Então, o primeiro passo é tentar descobrir o que está levando a pessoa a ter insônia. Uhum. Preocupações, problemas, ansiedade, depressão. Descobrindo a causa, buscar tratar a causa. Mas, normalmente, Carlos, uma prática de atividade física, uma boa alimentação, tentar regular horários de sono, isso costuma funcionar. E uma coisa que a gente sempre fala, higiene do sono, Carlos, isso é fundamental. A gente vive numa época muito tecnológica, que a gente está muito conectado, e se a gente não começar a ter essa higiene do sono, atrapalha muito o início do sono e a gente conseguir desacelerar nosso cérebro para ter uma noite legal. O que seria Uhum. higiene do sono? Depois de uma certa hora, evitar celular, evitar essa luz central no quarto, ter uma luz mais no canto, mais indireta, ou luz no corredor, evitar alimentos muito pesados à noite, enfim, ter horários para você iniciar sono, rotina, o nosso cérebro precisa de rotina. Enfim, são situações que parecem besteiras, mas que, né, funcionam muito. Essa Uhum. questão do celular, o celular do lado da cabeceira da cama, ligado o tempo todo, e a gente acaba ficando o tempo todo conectado, não desliga, e isso atrapalha muito o sono. Obviamente tem alguns sortudos aí que dormem de qualquer maneira, né, mas isso é minoria. A grande maioria
a tecnologia atrapalha muito a qualidade do sono, né? E tem sido uma prática muito comum, né, Tiago, isso que você falou, da pessoa ter o celular ali na cabeceira, e tem gente que fica jogando, pensando que vai vir o sono através Sim, desse celular. a gente ouve muito isso no consultório, né, cara? Ah, eu tô sem Muito. sono, deixa eu ver alguma coisa aqui no celular, deixa eu abrir o YouTube, deixa eu jogar um joguinho para ver se o sono vem. Pô, Uhum. vai vir. Essa distância do celular na tela, isso gera muito informação visual que impacta Uhum. no cérebro e tira sono. Não tem como. Quer assistir alguma coisa para ver se vem sono? Na TV, pelo menos 2, 3 metros de distância. O Uhum. celular muito próximo da vista, obviamente vai atrapalhar mais ainda o sono, né? Tiago, a gente sabe também que é, um dos remédios mais vendidos para insônia é o Rivotril, né? Embora seja até algo mais didático essa explicação, mas como é que você poderia dizer para a gente como é que o Rivotril age, né? E quais são as contraindicações dessa medicação que é tão usada assim pelos brasileiros, né? De uma Então, o forma Brasil é o geral. maior consumidor mundial dessa substância. Fala-se Rivotril, com o nome comercial, mas né, clonazepam de maneira geral. Uhum. O que eu vou falar aqui, talvez me perdoe se algum farmacêutico estiver ouvindo, mas se a gente for na farmácia aí do tio João aí da esquina, farmácia de rede menor, e tentar comprar clonazepam, bem provável que a gente vai conseguir. Vende-se sem receita, um vizinho passa para outro, é uma prática muito comum no Brasil, e se usa-se clonazepam de uma forma muito indiscriminada e muito preocupante. A Uhum. gente Assim, o benzodiazepínico, né, de maneira geral, que é a família onde se encontra o clonazepam, que são os tarja pretas, são ótimas medicações com função muito boa, mas em uso curto, em uso durante pouco tempo. O que seria pouco tempo? 3 semanas, um mês, no máximo, porque o risco de dependência é muito alto. Só para ilustrar, eu tenho pacientes que conseguem. Eu trato muita dependência química, né? Eu tenho paciente que consegue se livrar do crack, do álcool, do cigarro, mas não consegue sair do clonazepam. Do benzodiazepínico, né? Independente de qual seja. A gente fala clonazepam porque todo mundo conhece e já ouviu falar. Então, o grau de dependência que essas medicações causam é altíssima. Tem indicação clássica para ansiedade, para sono, mas durante pouco tempo, né? São medicações que ajudam muito para o sono e para a ansiedade, mas que não tratam a ansiedade. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Trata os sintomas da ansiedade, que seriam o sofrimento, é, as queixas cardíacas, a insônia. Então não trata a causa, mascara a ansiedade. E quando a pessoa parar, né, quando se conseguir parar, a ansiedade vai vir à tona de uma forma muito mais intensa do que estava antes. Então, Eu tenho usar falado muito. clonazepam, usar esse tipo de medicação, na prática é enxugar gelo. Não vai resolver, vai mascarar e cada vez... o tarja preta, ele causa o que a gente chama, por gerar dependência, ele gera o que a gente chama de tolerância. O que é isso? O corpo acostuma e cada vez que passa você vai ter que aumentar a dose para conseguir o efeito que lá atrás você conseguia uma dose mais baixa. Então é muito comum o paciente chegar no meu consultório, não, eu comecei usando clonazepam de 0,5, hoje eu uso 2 comprimidos de 2 miligramas e não durmo. Por conta disso, o corpo acostuma e cada vez vai ter que aumentar a dose para conseguir efeitos que conseguiam uma dose mais baixa. E cada vez que se aumenta a dose, mais impacto para a saúde, principalmente saúde cognitiva, né? Esse tipo de medicação atrapalha muito memória, atenção, concentração, raciocínio lógico. Então, a gente faz campanha contra mesmo, tá? Obviamente, é óbvio que a gente usa, que a gente prescreve, mas a gente tenta usar ao máximo esse período de tempo que eu comentei, quando usa, para poder minimizar impacto. E só um dado estatístico, Carlos, só para ilustrar, no Brasil, quem mais prescreve esse tipo de medicação, que são os tarja preta, os benzodiazepínicos, não são psiquiatras, porque a gente sabe dos riscos. Normalmente são clínico geral, cardiologista e ginecologista. É quem mais prescreve. Obviamente não por má fé, mas com a ideia de que está tentando ajudar, mas na prática é o contrário. Enfim, E às vezes
A Isso é pessoa um está problema de sempre saúde pública, tá, pede. Carlos? Isso é um problema de saúde pública muito preocupante. Você sabe que a gente já trabalha há muito tempo tentando desvincular isso e é um trabalho de formiguinha, mas a gente é incansável, né? Então vamos continuar trabalhando para tentar desvincular isso, né? Tiago, desculpa, por 2 vezes eu te interrompi, te atrapalhei um pouco aí. A importância também, eu trabalho muito isso no consultório, na terapia. Às vezes a pessoa está tão focada na parte medicamentosa, como se o remédio fosse algo muito milagroso e que ela não tivesse nada, questões emocionais a serem trabalhadas, né? É tão importante quanto. Com Por isso que a certeza. gente sempre orienta mesmo que procure o especialista, o médico psiquiatra, para tratar dessas questões mesmo, seja a depressão ou algum transtorno de ansiedade, né? E a gente trabalha muito assim em parceria, a gente pode falar isso com certa propriedade no intuito de orientar as pessoas que não é só o remédio não encara diminuir. Isso tudo a pessoa deve fazer com muito cuidado, com a orientação do médico dela, de preferência que esse médico seja um psiquiatra, eu sempre defendo essa tese também, e, sobretudo, mostrando a importância da psicoterapia, porque tem tantas questões ali que, com o processo terapêutico, ela pode minimizar ou até mesmo chegar à medicação zero, dependendo da situação. Cada caso é um caso, Com certeza. né? Sim. Tiago, até em cima do que você está falando, quando necessário a medicação, quais são os tipos de remédio mais indicados e por quê, né? Uma vez que, lembrando que ninguém deve se ir automedicar e sim procurar um médico psiquiatra para isso, né? Ninguém pode se automedicar. Eu acho que é interessante quando a gente fala de medicação, a pessoa não é só porque a gente está falando o nome de uma certa medicação, a pessoa achar que aquilo ali vai servir para ela, né? Tem que buscar a orientação do médico e a pessoa não pode, não deve se automedicar. Então, qual a orientação, Tiago? O que é que você diria, né, sobre essa parte dos remédios mais indicados para a questão da insônia? Então, só um adendo, o brasileiro tem uma prática de automedicação muito intensa, né? Isso é muito antigo, quase cultural. Então a gente tem que gerar uma educação para as próximas gerações para evitar que isso aconteça. Para a nossa geração é difícil desvincular isso, mas a gente tem que tentar fazer isso para as próximas gerações para evitar a automedicação. Medicações para insônia temos várias, né? Desde os próprios benzodiazepínicos, que a gente já citou aqui, e temos os indutores de sono, Zolpidem, Zoplicona, que são as conhecidas como Z-drugs em inglês, e os próprios antidepressivos, que têm como efeito colateral gerar sonolência, que a gente usa com propriedade para tratar a insônia. A gente usa muito também antipsicóticos em doses baixas, porque tem como efeito colateral sonolência também. Então, de maneira geral, cara, a gente tem os benzodiazepínicos, os indutores de sono, antidepressivos e antipsicóticos para ajudar a melhorar a qualidade de sono. E a gente tem uma qualidade muito grande hoje de medicação que a gente trata a insônia com total segurança, sem risco de dependência e sem aquele efeito rebote, ressaca pela manhã que os tarja pretos costumam causar, né? Porque a gente vem falando isso, né, Carlos, em outras lives, a gente trata, mas o objetivo é que o paciente seja ativo, produtivo, trabalhe, faça atividade física e se tiver sonolento, lesado, como diz a molecada nova panguando, não vai conseguir ser produtivo. E a improdutividade atrapalha todo o processo terapêutico, seja psiquiátrico ou psicológico, né, Carlos? Tiago, uma outra questão assim, que tem sido também dúvida de muitas pessoas, inclusive de pessoas que eu atendo no consultório, por exemplo, tem gente que dificuldade para começar a dormir, outras para manter o sono durante toda a noite. E tem as que acordam várias vezes. Você pode falar, Tiago, um pouco sobre isso? Então, a gente tem a insônia inicial, que é a dificuldade para iniciar o sono.
tem a insônia com múltiplos acordares, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e a insônia terminal. A pessoa que não tem dificuldade para iniciar o sono, mas acorda lá para 2, 3 da manhã e não consegue dormir mais. Então a gente tem perfis de insônia e, obviamente, a gente tem medicações que podem atuar em cada perfil deles. A gente tem os indutores de sono, que ajudam bem para quem tem dificuldade para iniciar sono. A gente tem medicações que têm o que a gente chama de meia-vida mais longa, né, que são duração de efeito maior, para ajudar quem tem a insônia e a insônia terminal. Então, mas basicamente, Carlos, até sendo um pouco repetitivo, a gente tem que tentar descobrir primeiro a causa da insônia, para tratar a causa. Porque, né, como eu falei, é muito raro a insônia pura e simples, né? A insônia normalmente é sempre secundária a alguma situação. E tratar a insônia, somente a insônia, eu vou tratar a causa, vou tratar sintoma, desculpa, e não causa. Então, né, o objetivo é tratar a causa para a insônia de maneira indireta ser controlada e a pessoa conseguir dormir, talvez até sem medicação específica para insônia. Então, o objetivo sempre é tentar identificar a causa, tratar para melhorar a qualidade do sono sem, né, teoricamente, sem precisar de medicação. O problema é que o brasileiro é muito imediatista. É muito imediatista. O brasileiro quer melhorar para ontem e já chega no consultório ou já medicado de forma com automedicação para insônia, ou já tenta de uma maneira bem intempestiva que a gente prescreva algo para dormir. E tarja preta é uma coisa que já está meio enraizada na cabeça de todo mundo aí, os clonazepam da vida, né? Então, o paciente já chega no consultório ou já medicado ou querendo medicação rápida para melhorar sono. E isso é um trabalho para desconstruir isso, Carlos. Você sabe que a gente sua para isso, né? Mas, enfim, É verdade. você sabe E, que a gente é Tiago, incansável e a gente trabalha existem para isso, né? tá. Aham. Tiago, assim, só para complementar, existem pessoas que dormem melhor durante a tarde, por exemplo, mas à noite não, né? Por quê? Então, isso é um erro muito grave, tá? A pessoa dorme bem à tarde para compensar uma noite mal dormida. Então, não dorme bem à noite, aí depois da tarde, depois do almoço, costuma dormir 2, 3, 4 horas. Isso é um erro grave. O dia não foi feito para dormir. O sono durante o dia não é reparador. O sono tem que ser noturno. Se dorme muito durante o dia, isso obviamente vai atrapalhar o sono à noite, vai ter insônia. No dia seguinte você vai compensar de novo durante o dia e isso vira uma bola de neve cada vez que passa dormindo de dia e não dormindo à noite, virando o famoso vampirão, né? Isso não é saudável, vai gerar uma série de adoecimentos, seja psíquico, seja metabólico. Então o dia não foi feito para dormir. E uma coisa que a gente fala muito em consultório em relação a isso: quem tem dificuldade para dormir à noite não pode dormir de dia, em hipótese nenhuma. Nem aquele cochilinho de meia hora depois do almoço, não pode. Quem não tem dificuldade para dormir, dorme bem à noite, dá aquele cochilo depois do almoço e não atrapalha para dormir, maravilha, sortudo, né? Mas quem tem dificuldade para dormir à noite não pode dormir de dia. O sono de dia não é reparador por conta de claridade, barulhos. De dia não são produzidos os hormônios necessários, normais, que são produzidos à noite para fazer essa desintoxicação que acontece durante o sono, essa renovação celular. Então o sono tem que ser noturno. E se compensa durante o dia, isso vira uma bola de neve, cada vez piorando mais. Então não pode dormir de dia, tá? E muita gente não dorme de dia, cara, mas fica o dia inteiro deitado. Você não dorme, mas só o fato de ficar o dia inteiro deitado em cima de uma cama ou no sofá, isso gera relaxamento que vai atrapalhar sono também. Então não é só não dormir, mas também evitar ficar o dia inteiro deitado para não atrapalhar sono noturno, né? Tiago, assim, umas coisas que a gente sempre fala também em terapia, da importância, você está falando o tempo todo aí, da importância do sono, inclusive para quem tem algum transtorno de ansiedade, por exemplo, como é importante o sono, como é importante a atividade física, né? E eu perguntaria o seguinte: o sono, como seria o sono de qualidade, né? E como
como se preparar para ter uma noite boa de sono, Thiago? Então, cara, o seu vídeo tá travando para mim, não sei se é só para mim É, ou pros outros. Então, eu não consegui ouvir melhor, a sua pergunta. Se puder repetir. melhor, melhorou, melhorou. Então, a pergunta que eu fiz, a gente tem falado. Está me ouvindo, Thiago? Sim, tô ouvindo. Ah, ok. A gente tem falado nas lives anteriores também que a qualidade do sono ele é muito importante para todos nós, principalmente para quem tem transtornos de ansiedade, né, depressão, enfim. Assim como a gente tem falado também da importância da atividade física, né, de uma boa alimentação, tudo isso. O que seria um sono de qualidade, Tiago? E como se preparar para ter uma noite de sono bacana? Então, é a famosa higiene do sono, né? A gente precisa se preparar para dormir. E a preparação para o sono, isso começa algumas horas antes. Uma alimentação mais leve à noite, né? A evitar celular, a questão da tecnologia, estar conectado, atrapalha muito esse início do sono. Para quem pode, claro, evitar a atividade física noturna, porque, assim, a atividade física é fundamental, né? Isso, né, sem sombra de dúvidas, mas o metabolismo nosso demora em torno de 2 a 3 horas para desacelerar depois que você termina a atividade física. Então, tem gente que vai fazer atividade física 8, 9, 10 da noite, e vai querer dormir 11 horas da noite, não vai conseguir. Então, né, a gente tem que ter noção de que a atividade física é fundamental, óbvio, mas vai atrapalhar o início do sono se você tentar dormir depois de 2 ou em menor tempo depois que termina a atividade física. O colchão, né, qualidade de colchão também influencia demais. Um colchão de qualidade. Um terço da nossa vida a gente passa em cima de uma cama. Então, né, a gente não pode usar qualquer tipo de colchão, né, obviamente dentro da condição financeira de cada um, mas o colchão tem vida útil. Passar 20 anos, 30 anos usando o mesmo colchão igual geladeira não funciona. A gente tem sempre que buscar trocar colchão, roupa de cama, né, limpa, sempre trocada. Pode parecer besteira essas coisas, mas sim, funciona muito bem mesmo. E Ajuda muito. prática de oração, né, Carlos? Né, você fazer oração, já dá aquela desacelerada, isso também auxilia muito nesse processo de início do sono. Uma coisa que a Verônica está perguntando aí, que eu ia comentar agora, o café. O café é um inimigo para o sono, né? O café agita, né, atrapalha o sono. Obviamente, eu sempre dou o exemplo do meu sogro. Meu sogro toma café à noite e vai dormir e dorme de babá. É exceção da regra, né? O café normalmente tira sono, atrapalha. Então, quem tem dificuldade para dormir, depois de 3, 4 horas da tarde, não pode tomar café. Tem que evitar café. Na prática, qualquer líquido preto, né? Café, chá, mate, refrigerantes pretos, coca, Pepsi, isso atrapalha muito o sono. Então, o início dessa higiene do sono não são coisas simples, são inúmeras situações, mas que funcionam. Então, se todo mundo colocar em prática, né, funciona bem. A prática sexual também é muito importante, principalmente para quem, obviamente, é casado. O sexo é fundamental, não só para o relacionamento, mas também para o bem-estar, funcionamento fisiológico de todos nós e uma melhor qualidade de sono também, né? Legal, Tiago. Tem algumas perguntas aqui da Jucideia, da nossa amiga Jucideia. Ela fala se a dependência emocional leva à depressão. Sim, a dependência emocional pode levar a quadro de depressão, ansiedade, a dificuldade de tomada de decisão, insegurança, dificuldade de iniciativa, procrastinação. Então, a dependência emocional deve ser tratada para um melhor crescimento pessoal e evitar adoecimento futuro, né?
E como a gente tem tido casos assim, sabe, Tiago, com essa dependência emocional na terapia, né? Então é fundamental que a pessoa realmente, que a terapia a gente sempre fala que é um processo de autoconhecimento, Sim. né? A partir do momento que a gente passa a se conhecer melhor, conhecer os nossos sentimentos, a gente tem uma capacidade muito maior de compreender, aceitar mais as diferenças, não só nossa, mas como a dos outros também. Né? Não deixa de ser uma psicoeducação também, né, Carlos? Não é só E terapia, é educação também, né? fundamental. A Luciana pergunta se a ansiedade causa dores, por que a ansiedade causa dores no corpo? Então, a ansiedade, ela envolve um aí a gente vai para um caminho um pouco mais técnico. Desculpa se parecer um pouco difícil para quem for leigo. A ansiedade envolve muito o sistema nervoso autônomo, que envolve noradrenalina, adrenalina, e são neurotransmissores, são hormônios envolvidos muito em transmissão de dor. Então, é muito comum o ansioso ter queixas de dores, sejam musculares ou articulares. Em contrapartida, é muito comum a gente usar antidepressivos que vão atuar nesses neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina, antidepressivos que vão amenizar e atenuar muito quadros de dores. Em quem sofre, por exemplo, de hernia de disco, fibromialgia, artrose, dores crônicas. Então, a gente tem os antidepressivos que ajudam muito a aliviar dor. Se a dor que a pessoa sente for secundária à ansiedade, obviamente, tratando a ansiedade, tchau dor, né? Mas a gente recebe muito no consultório pacientes que já têm algum diagnóstico de dor crônica, seja hernia de disco, artrose, fibromialgia, e vem no nosso consultório para encaminhado para um reumato, ortopedista ou clínico, para a gente tentar resolver o problema. E uma coisa que eu sempre deixo claro para os pacientes que a gente na psiquiatria a gente não trata dor, a gente ameniza e alivia muito quadros de dores usando antidepressivos que vão atuar nesses neurotransmissores que transmitem o comando da dor. Então a gente consegue, de maneira indireta, melhorar muito a qualidade de vida e diminuir muito o impacto de dor para o paciente que sofre. Porque conviver com dor realmente é muito difícil, né? Carlinhos Biju, ele pergunta se o sono reparador só é possível à noite. Sim, só à noite. A gente já explicamos isso um pouquinho atrás, né? Assim como a Verônica também pergunta se depressão tem cura, você também já Sim, explicou que sim, tem. é importante fazer o tratamento, aquela Isso. coisa toda, seguir direitinho, né? É, Ivani, acho que é Ivani, ela pergunta sobre pesadelos. Por que temos pesadelos? Você saberia, Tiago, assim, trazer Então, uma explicação? os sonhos, né, sejam bons ou ruins, ainda é um mistério para a medicina, né? A gente não tem pouco estudo sobre sonhos, sobre intervenção de sonhos e o que se pode fazer em relação a sonhos. Na prática, o que a gente sabe, que é meio que consenso, é que os sonhos são reflexos do dia, né? Se o dia foi intenso, pesado, com sofrimento, isso tende a refletir em sonhos. Existem situações que perturbam a qualidade dos sonhos e podendo gerar pesadelos, enfim. Medicações, álcool. Existe uma lenda que álcool, né, a tomar uma cervejinha, tomar uma tacinha de vinho para relaxar e dormir. O álcool ele é um bom indutor de sono, mas um péssimo para manutenção do sono. O álcool perturba o sistema nervoso central e gera um sono muito ruim, de péssima qualidade. Então, desmistificar isso, que o álcool é bom para o sono, não, o álcool é péssimo para o sono, e você vai acordar mais cansado do que se não tivesse bebido. Então, o álcool atrapalha muito. Então, os pesadelos, né, a princípio, isso reflete muito o que foi o dia, avaliar que medicações estão sendo usadas, que podem interferir nisso também, né, para poder tentar dar uma qualidade melhor de sono, né. Existem pesadelos também, Carlos, ou sonhos ruins, agitados, que geram muito cansaço físico.
e a pessoa tende a acordar cansada, com dor, como se tivesse ido para uma guerra mesmo, né? Tamanho sofrimento que acontece durante o sonho. Então, né, o sono é fundamental para um bem-estar de maneira geral, e a qualidade do sono deve ser sempre mensurada e tratada com o objetivo de no dia seguinte a gente estar melhor que no dia anterior, né? Esse é o objetivo, né? Amanhã é melhor do que hoje e pior do que depois de amanhã, né? Então, sempre É melhorando, né? verdade, sempre melhorando. Tiago, Neia Rangel, ela pergunta se uma pessoa que dorme 18 horas é normal. Pô, tá dormindo 18 demais, né? É, isso não é saudável, né? horas, saudável. Não é normal. É bom deixar claro, né, que o Carlos tem até mais propriedade do que eu para falar sobre isso. O excesso de sono pode ser uma fuga, né? Uma forma de fugir da realidade, dos problemas, do sofrimento. É uma forma do nosso cérebro tentar nos proteger e evitar sofrimento. Então, o excesso de sono também pode ser sinal de um sofrimento maior e precisa ser avaliado, né? Muito. Tiago, dormir muito pode causar dificuldade de raciocínio? Pergunta a Verônica. Então, depende, né, Carlos? Por exemplo, se for a situação que a gente acabou de comentar, 18 horas de sono, por exemplo, é, normalmente né, até que se prove o contrário, é uma forma de fuga de um sofrimento. Dormir demais, obviamente, vai gerar cansaço, desmotivação, desânimo, especialmente se for um quadro depressivo, e que vai gerar dificuldade cognitiva. Mais provavelmente pelo quadro depressivo do que propriamente pelo excesso de sono, né? Depressão, ansiedade, isso impacta diretamente em função cognitiva, e isso já é bem estabelecido na medicina, né? Uhum. Tiago, eu não vou fazer igual nas lives passadas, terminar o Instagram cortando a gente, né? Eu já vou pedir desculpas e ainda temos muitas perguntas e não tivemos tempo ainda de entrar no outro assunto que seria da automutilação, que tem sido muito frequente nos adolescentes, né? Tem aumentado cada vez mais. Eu tenho recebido casos, inclusive no consultório, e isso tem algo de muita preocupação também para os pais, para aprenderem a lidar com isso, como também os professores, que lidam o tempo todo dentro de sala de aula. Mas nós vamos deixar, Tiago, para a próxima live nossa, nós falarmos sobre automutilação. A gente já vai iniciar com automutilação. E pedir Sim, desculpas às pessoas que fizeram as perguntas e não poderão ser respondidas agora, mas, de repente, Tiago, você teria alguma forma de responder essas perguntas sim, sim. através do seu canal? Pode, eu É te só entrar em mando. contato comigo. Quem tiver dúvida, entra em contato, manda mensagem no meu Instagram mesmo, todo mundo já está no Instagram. Manda mensagem, eu respondo. Se precisar de contato direto no celular, pelo aplicativo de mensagem, SMS, a gente está à disposição aí para ajudar no que precisar, tá? Para quem tiver interesse, o número do meu telefone é público, tá? Então, quem não me conhece, não precisa ter receio de entrar em contato, eu respondo todo mundo. Meu celular é DD 28 999 50 1836. 999 50 1836. Quem tiver interesse e precisar de alguma orientação, dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato, tá? Tiago, algumas pessoas perguntam, muitas pessoas de fora do Espírito Santo, Rio de Janeiro, em vários lugares, inclusive Manaus e fora também do Rio, nos assistem, têm nos acompanhado assim, as lives. Uma pessoa de fora, queria que você falasse um pouco sobre isso. Pode, se quiser, fazer contato com você prestar o atendimento online. Sim, depois da pandemia, o nosso Conselho de Medicina ele liberou o atendimento online, que não era permitido, e a gente está disponível para fazer atendimento online por plataformas de videochamada específicas. E em relação às receitas, a gente consegue estar enviando pelo correio
ou fazendo o que a gente chama de certificação digital, mandando através de SMS com código QR e algumas farmácias específicas para efetuar a compra sem precisar da receita em mãos. A gente tem feito muito atendimento online, tanto de pacientes aqui da região sul mesmo, com receita de sair de casa por causa da pandemia, ou pacientes de fora de outros estados, municípios, e temos feito com total segurança e com o objetivo simplesmente único de tentar ajudar, né, Carlos? Esse é o objetivo. E as pessoas que me conhecem podem também entrar em contato comigo, que através de mim eu já passo todos os dados do Dr. Tiago para poder ajudá-lo naquilo que eu preciso. E uma coisa que a gente sempre fala em toda live é a importância de atividade física. Vamos se exercitar, gente. A atividade física é fundamental para o nosso bem-estar. Se você sofre ou não de alguma doença psíquica, a atividade física é fundamental, importante para o funcionamento global nosso, pensando em saúde mental, inclusive. A prática religiosa também fundamental, aumento de fé, resiliência, isso ajuda muito em tratamentos, em quadros de sofrimento, seja sofrimento agudo ou mais prolongado. Uma boa alimentação também fundamental, boa em qualidade, tá, gente? Não em quantidade, tá? Fique bem claro. Então, são pequenas engrenagens que juntas funcionam bem. Atividade física, prática religiosa, uma boa alimentação, cercar de pessoas boas, praticar boas ações também, muito fundamental, e procurar ajuda sempre que necessário, tá? Tiago, eu, em nome da Chave da Questão, né, a gente agradece mais uma vez a sua participação e dizer para todos que nos assistem que daqui a 15 dias retornaremos a nossa 5ª live, dando continuidade. Eu quero também agradecer todos os profissionais, agradecer os colegas psicólogos, colegas médicos, principalmente o pessoal da SAEP, né, todos os amigos que é minha turma de especialização e todos os profissionais que atendem pela Chave da Questão. Fica aí o meu abraço, as minhas considerações e a todos que sempre atendem o nosso chamado, o nosso convite, a cada amigo que esteve conosco aqui, que ainda estão com a gente, o meu abraço carinhoso para todos vocês. Daqui a 15 dias estaremos divulgando, né, a próxima live nossa. Muito obrigado. E deixando claro para todo mundo aí, né, Carlos, que a cada 15 dias. Então é certo que daqui a 15 dias terá outra, depois cada 15 dias de novo terá outra. Já é psicoeducação para todo mundo aí, tá? Cada 15 dias, anotar na agenda, 17 horas, para a gente poder estar se encontrando novamente e conversar um pouquinho sobre saúde mental. Tchau, que Deus te abençoe, você e sua família, que Deus abençoe a todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. Um abraço. Eu acho que a gente entrou aqui, cara, eram umas 5h10 mais ou menos, que a gente começou no seu. Vamos conversando, a hora que o Instagram achar necessário, ele vai cortar a gente, né? Então, tá bom, eu não vou... Tá, então vou fazer uma pergunta agora aqui. Eu não vou citar o nome, tá, Tiago, dessa pessoa. Não. Sim. Não dormir bem, também brocha? Pergunta, né? Mas tudo bem. Eu li quem que mandou isso, tá? Não vou falar que você pediu sigilo, né? Então não vou falar, né? Sim, a insônia impacta de forma direta na nossa saúde, né? E de forma indireta pode gerar impotência, tanto masculina quanto feminina. Então, a insônia é uma causa clássica de impotência, assim. Para o homem, atrapalhando a ereção, né, ejaculação, e para a mulher, obviamente, lubrificação, prazer, ejaculação. Então, o sono é fundamental para o nosso bem-estar em geral, né? Uhum. Então, vamos às perguntas aqui. A Tânia, quem dorme à noite toda e ainda acorda como se não tivesse dormido, isso causa dor de cabeça? Claro. Não só dor de cabeça, Tânia, mas uma série de outros sintomas, né? A gente falou lá no início da live sobre
o sono ser muito superficial, né? E não atingir sono profundo e você dorme, mas acorda cansado como se não tivesse dormido. Então, provavelmente o sono está muito superficial, não está atingindo o sono profundo, que gera descanso, relaxamento e reparação. Então, bem provável que o sono seja bem superficial, né? A Luciana pergunta se a ansiedade também ela causa euforia. Então, esse termo euforia é muito mais associado a transtornos de humor, né? Somente transtorno bipolar. Mas o ansioso ele pode ter o que a gente chama de agitação psicomotora. Ficar agitado, inquieto, falante e alterar tom de voz, gerar muito nervosismo, irritação, que pode ser confundido com euforia. Euforia é uma coisa mais complexa e bem mais grave. Não que a ansiedade não seja grave, tá, gente? Mas euforia está mais associada a transtorno de humor, que é mais difícil ser tratado que a ansiedade. Uhum. E, Tiago, uma pergunta bem interessante também da Souza Dutra. Ela fala o que significa, assim, por exemplo, uma noite de sono de 8 horas sem a utilização da medicação, né? E ainda acordar cansada. Essa pessoa tem 55 anos. Isso necessita de algum medicamento ou tratamento? Ela quer dizer, né, exatamente assim, ela consegue ter 8 horas de sono tranquilo, sem usar medicação, porém acorda cansado. Você até chegou a falar um pouco sobre isso, Então, né? é o que a gente respondeu aí na pergunta Uhum. anterior. Provavelmente o sono está muito superficial, porque se tem 8 horas de sono e acorda cansada, é porque o sono não está sendo reparador, né? Não está descansando durante o sono. Aí, por que não está atingindo o sono profundo? Essa que é a grande pergunta. E teria que identificar a causa, para tratar a causa para o sono poder voltar a ser reparador, né? Como a gente vem falando, né? Atividade física, boa alimentação, higiene do sono, tudo isso ajuda bem. E se fizer tudo isso e ainda persistir um sono não reparador, procurar ajuda para tentar identificar o que está acontecendo, né? Eu não estou conseguindo identificar aqui, não sei se é Gisbia ou Gisaia, que ela pergunta o seguinte: qual o tratamento para dormir? Né? Eu quero acrescentar também, Tiago, qual o tratamento para dormir? Eu quero acrescentar também, junto a essa pergunta, que hoje temos clínicas para tratamento de sono, né? Da insônia. Como é que é esse tratamento, Tiago? Então, além da clínica do sono, qual a outra pergunta? Qual o tratamento para dormir? Então, o tratamento envolve o que a gente vem falando, né? Tentar identificar a causa do sono, porque até que se prove o contrário, a insônia é sempre secundária a alguma situação. Então, a gente tem que identificar o motivo da insônia e tratar a causa para evitar ficar tratando só sintoma e não ser resolutivo. Então, a gente tem que tratar a causa. Em relação às clínicas do sono, o objetivo principal da clínica do sono é tentar identificar a causa e tratar a causa com impacto direto na qualidade do sono. Então, trabalha-se muito essa questão da higiene do sono, que a gente comentou, exames, chamado polissonografia, para avaliar a qualidade do sono, o que a gente chama de latência do sono, quantidade de tempo de sono REM e quantos ciclos de sono acontecem, os ciclos de sono acontecem durante uma noite de sono. Então, essas clínicas do sono, cada vez que passam, vão se tornar mais, desculpa, vão se tornar mais frequentes para tentar estabilizar e trazer uma qualidade melhor para todo mundo. Porque, como já falamos, o sono é extremamente fundamental para o nosso funcionamento de maneira global, né, Carlos? Não só mental, mas físico também, né? Tiago, assim, vamos encerrar com uma pergunta agora, 2 ou 2 minutos e meio. A gente tem falado, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, depressão sempre existiram, né? E motivo, o que dá nome ao título do nosso bate-papo é o agravamento dos transtornos ansiosos e depressivos em época de pandemia. O que nos chama a atenção é justamente esse agravamento, né? Aí seja ligado à insônia, seja ligado ao medo,
Enfim, há tantos outros comportamentos que isso tem causado, né? O próprio confinamento em si, esse isolamento social, tem deixado inúmeras pessoas assim muito mal, né? Na questão mental, na questão Sim. emocional, tal. Eu queria que você encerrasse, Tiago, dando assim uma ênfase à questão desse agravamento. Então, assim, são várias situações que impactam diretamente nessa pandemia, impacta diretamente na saúde mental. O distanciamento social, né? A gente é muito afetivo, né, cara? A gente é do contato físico, do abraço, do beijo. O próprio distanciamento já gera sofrimento. Isolamento social, sem interação social também muito ruim, que gera sofrimento. E a rotina. Mudou rotina, Carlos, atrapalha muito o nosso funcionamento cerebral e que gera ou piora quadros de ansiedade e depressão. Europa e Ásia, eles já estão alguns meses à nossa frente nessa pandemia, né? E lá a gente tem estatística mais fiel em relação à saúde mental. Desculpa. A quantidade o índice de suicídio Europa e Ásia aumentou muito em relação ao mesmo período do ano passado, por conta da pandemia. A procura por serviço de saúde mental quadruplicou em relação ao mesmo período do ano passado, pensando em ansiedade e depressão. Então, isso já está impactando muito lá e impacta aqui também. Já está acontecendo esse adoecimento mental aqui no Brasil e a tendência é que se piore cada vez mais. Por conta dessas situações. Distanciamento social, isolamento, falta de resposta de quando vai terminar, quando nossa rotina vai voltar, a rotina nossa afetada, crise econômica, desemprego, adoecimento ou morte de gente próxima nossa, isso também gera muito sofrimento. Enfim, são várias situações que fazem com que a gente sofra muito. Uns vão sofrer pouco, outros vão sofrer demais, mas todos estamos aí no mesmo barco. Uns de canoinha, barca remo, outros de iate, mas todos no mesmo barco. Um sofrendo mais, outro sofrendo menos. Então, a busca por maior resiliência, tratar o que está sofrendo, atividade física, boa alimentação, tentar ter um mínimo de rotina, isso funciona bem para minimizar ao máximo o impacto desse agravamento dos transtornos mentais nessa época de pandemia. Né? É muito Principalmente as preocupante isso, tá, informações, cara? né? Muito preocupante, tá? A gente vem se preocupando demais em relação a tudo que ainda vai acontecer em relação à saúde mental, né? E principalmente, Tiago, também a situação dessa preocupação mesmo, quando a gente fala, a gente tenta orientar as pessoas a minimizarem um pouco as informações. Sabemos já o que devemos fazer, Sim, tudo, mas às vezes a pessoa é provocada, nada contra a emissora nenhuma, não estou aqui para falar sobre isso, mas sim sobre o cuidado que todos nós devemos ter nas informações que vêm a nós. As redes sociais já estão aí, todo dia a gente é bombardeado de sim. informações. Se a gente já sabe o que fazer, né, sobre a questão da higienização, dos cuidados, a pessoa precisa buscar sempre essa calma, como você falou, a resiliência, e sempre ter fé, fé em si próprio, fé em Deus, de que as Uhum. coisas vão passar e que tudo depende também de você, né? Como é que você está lidando com tudo isso, né? Desculpa, alguém me ligou aqui, desculpa. Então, Tiago, então a gente já está chegando no finalzinho, né? Eu não sei como é que seria o procedimento agora, a gente conseguiu terminar antes de ser cortado aí pelo Instagram, né? E na próxima, daqui a 15 dias, no sábado, às 17 horas, eu estou sendo muito chato, sabe, Tiago? Para todos minha lista de contatos eu tenho enviado, mas pela questão assim da importância mesmo dessa informação, né? Fundamental, né? Aproveitar, Fundamental. aproveitar assim que eu estou ao lado de um profissional muito competente, e o que eu tenho sempre falado, Tiago, além de competente, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humana, e a gente precisa de profissionais assim como você, né, que possa dar, de fato, um acolhimento a todos aqueles que te procuram no momento de dor, né? E é assim que a gente tem feito